e as eleições estão se aproximando. Antes do dia 7 de outubro, vem um outro dia 7, que aí então é a correria, 7 de julho. É o dia que talvez possa dar fim a todos os boatos, a todas as conversações que estão havendo aí, murmúrios e tudo mais. Quem explica isso pra gente é João Paulo Mester, no quadro de política do programa Mais TV. Você já sabe, né? Todos os dias trazendo sempre a informação daquilo que está acontecendo na área política. João Paulo Mester, como é que você está? Tudo bem? Olá, tudo bem, tudo certo? Segunda-feira friozinho, até certo ponto gostoso, né? E principalmente a chuva. Continua como a temperatura, se não tão quente, o processo eleitoral de Criciúma, embora ele vá começar a andar a partir dos próximos dias, e a referência do 7 de julho é o prazo final do registro das candidaturas para as eleições em todos os municípios brasileiros. É o prazo em que os candidatos vão saber de fato se o Ministério Público vai ou não já buscar impedir a candidatura, casos aqui de Criciúma, na Praia do Rincão, de Sara mais pontualmente, que existem pré-candidatos que muito provavelmente terão ou pedido por partidos de oposição, pelo próprio Ministério Público, a tentativa ou até mesmo o sucesso para impedir a candidatura nas eleições, que é aquela questão da lei da ficha limpa, que até agora não está tão limpo assim para todo mundo entender esse processo eleitoral. Pelo contrário, parece meio confusa a situação da eleição para esses municípios. Então, esse é o cenário, esses são os próximos prazos. Nessa semana, começa o período para as convenções partidárias. Começa no dia 10 de junho, vai até o dia 30, em que os partidos podem fazer as suas convenções e anunciarem, definirem as suas candidaturas, confirmar os nomes. A partir daí, pode mudar? Ainda pode. Termina agora, no final do mês, os partidos escolheram o candidato. Os candidatos é o João Paulo e o Daniel. Muito bem. Mas e pode mudar lá na frente? Pode. Pode mudar até algumas horas antes, dependendo de decisão da justiça, questão médica. Então, até mesmo esses candidatos podem mudar. Vou citar um exemplo do município de Orleans, onde o prefeito sabia que não ia poder disputar, foi na eleição, teve o seu nome mantido até o último instante, até o último momento, a ponto de, na urna aparecer, a urna eletrônica aparecer uma imagem, aparecer um nome e um número. E o candidato era de outro. Na verdade, votou num, acabou elegendo o outro. Isso pode também nas eleições. Estou dizendo isso porque eu acho que esse cenário pode até acontecer em municípios aqui da nossa região. Prefiro não pontuar quais esses municípios, porque é mais de um município. Tudo por causa da questão da legislação eleitoral. João, você falou nessa questão de um nome de candidato, entrar foto de outro e tal. Se não me engano, eu posso, até porque não é do meu tempo, né? Mas ocorreu alguma coisa na eleição presidencial, uma época que o Silvio Santos foi candidato e apareceu o nome Correia no lugar de Cenoura Bravanel. Teve uma coisa assim, a gente vai levantar até para trazer essa curiosidade. Eu não estou lembrado muito desse episódio nacional, mas nós aqui na nossa região tivemos o fato mais recente em Orleans, em que apareceu o nome de um e o candidato era outro. Não faz muito que ocorreu isso aqui na nossa região. E pode ocorrer de novo. Eu sei que as pessoas que acompanham mais o processo eleitoral devem estar pedindo para mim dizer, mas quais os municípios que pode acontecer isso? Então eu vou, por exemplo, o município de Cocal do Sul. O prefeito pode disputar a eleição sob júdice. Prefeito de Criciúma, sob júdice. Prefeito de Sara, sob júdice. Prefeito de Balneário Rincão, sob júdice. Eles podem ir empurrando isso nessas brigas jurídicas e acontecer lá às vésperas da eleição uma mudança. E aí o candidato, na verdade, que vai ser eleito no dia 7 é outro. A probabilidade disso acontecer, eu diria que ela é pequena, mas na nossa região, curiosamente, nesse ano, tem mais fatos, uma coisa absolutamente anormal, né? Porque a gente não fica imaginando. Tem um prazo, que eu não sei dizer qual, em que a urna é fechada, em que a foto é colocada e o número é colocado. Então, esse cenário pode acontecer, eu estou levantando essa informação hoje,
porque pelas discussões jurídicas, eu quero que gravem essa informação de hoje, hoje é dia 4, né? Isso. Dia 4 de junho. Lá quando nós estivermos bem próximo, dia 4 de outubro, nós vamos buscar essa gravação de hoje. E aí vão me dizer se eu tinha ou não tinha razão. Que vai ter município em que o candidato será um e a foto lá vai ser outra. João, olha só. Vou falar aqui da nossa região, aí eu vou citar alguns municípios que assistem o programa Mais TV e de abrangência também do Canal 19. Nós procuramos debater a respeito desses municípios, que são municípios que estão ligados diretamente aqui à nossa audiência, são telespectadores do Canal 19. Então, portanto, esses telespectadores, essas pessoas desses municípios precisam ter a informação. Cito: Criciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Siderópolis, Cocal do Sul, Uruçanga e Morro da Fumaça. Claro que a gente sabe, você já falou a respeito das mudanças que podem haver até mais à frente. Mas o cenário político hoje, em todos esses municípios, gostaria que você falasse, inclusive, município por município, para que cada telespectador do seu município soubesse aí quem seriam os candidatos hoje, como é que estaria a eleição hoje. É interessante essa provocação, porque é assim que eles... Inclusive eu tenho algumas pessoas que me mandam e-mail perguntando sobre isso. Poxa, em Criciúma, vocês só falam de 2 candidaturas, vamos ter só 2 candidaturas se há eleições em que nós tivemos 6 candidaturas. Nas últimas eleições, 6, 4, 5 candidaturas. Era um número mínimo de candidaturas. Nesse ano, será que vamos ter só 3 candidaturas? Eu acho que sim. A candidatura do Clésio e do Márcio, a candidatura da Romana e do Zé Paulo e aquela que a gente fala muito pouco, a do Odelondes e a do Newton Lourenço Júnior, que é a candidatura do PSOL. Ela já está posta, eles já definiram, vão confirmar esses nomes e terá uma candidatura. Se você não quiser votar em nenhuma dessas 2, tem a opção também de votar nesta terceira candidatura. No município de Forquilinha, não acredito que vá mudar do cenário de hoje. Lei, candidato de situação, e o Neguinho. O Lei Alexandre, Vanderlei Alexandre, com a coligação do PP, com o PSDB e outros partidos, e o Neguinho com os partidos da oposição, José Cláudio Gonçalves. E isso, na verdade, repete a última eleição, repete a última disputa. Falta definir aí, eu diria hoje que é muito provavelmente que o atual vice de Lei seja candidato a vice do José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, do PT. Isso deverá ser confirmado, Félix Robolt, nas convenções, nas próximas convenções. Deve ser por aí a definição de candidatura, porque o PT já rompeu há bastante tempo com o Partido Progressista, estão rompidos, e o Félix Robolt até ensaiou uma candidatura na majoritária. Mas é que a candidatura do José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, ela já veio mais ou menos natural, é candidaturas que vem ao natural, vem andando e por isso uma terceira candidatura favoreceria demais Lei Alexandre. Então, para a oposição ter força para brigar de igual para igual na eleição de Forquilinha, deve ser 2 e eu acredito que fecha o Neguinho com o Félix Robolt. Depois nós temos o município de Nova Veneza, onde também só teremos 2 candidaturas. Marcos Spiller com Evandro Boaroli e na oposição o Evandro Gava com o Zé Spiller. Isso também não muda esse cenário, esse quadro que teremos. Siderópolis também não deve ter terceira candidatura. Eu acredito que vai ter alguma surpresa, poderemos ter ainda na candidatura da majoritária que tem hoje o Marcos Feltrin, do PP, e o PDT está dizendo que não vai de vice, ou vai na cabeça de chapa, ou vai apenas na proporcional. Então, por isso, a gente pode ter alguma novidade. E a outra candidatura de oposição, essa não tem mais mudança, é o Hélio César, o alemão, assim como o Neguinho também vem com o passar do tempo consolidando a sua candidatura. Não teremos surpresa, ele vem da última eleição também, e agora de novo o Hélio César Alemão é o candidato na eleição. Porque eleição é assim, o candidato dificilmente, quando ele entra na primeira eleição, ele tem um melhor potencial. Ele vai construindo, às vezes disputa 1, 2, 3 eleições para ganhar um maior corpo e até apostar no desgaste do candidato da situação para ganhar espaço, para ganhar vaga numa eleição. Então, são 2 candidaturas também em Siderópolis. Treviso também 2 candidaturas. O atual prefeito vai enfrentar o Jaimir Comim, mais uma vez numa disputa eleitoral.
Cocal do Sul. Aí o jogo está embaralhado. O próprio PMDB que tem anunciado, para mim, anunciado oficialmente o Anderson Comim, mas o PP pode ter outros nomes também, o PMDB, aliás, com coligação ainda não muito bem definida, se é com o PDT, pois o PDT também tem o ex-prefeito Aldo Furlan, que pode ser candidato a prefeito. Tem a Aninha do PSDB, também anuncia a possibilidade de candidatura. Tem o Nilson Bortolato, que é candidato à reeleição, anuncia-se desta maneira, trabalha neste sentido. Esse município, então, hoje eu não apostaria em ninguém, em Cocal do Sul, casado com quem? O mais provável é o PMDB, o PSDB do Nilson Bortolato com o vice do PP, Partido Progressista. O que já está no governo apenas repetiria. Outro quadro aí, hoje eu diria que tem o Nilson, o Anderson, já de candidaturas definidas e se anunciando e fazendo estrada. As outras candidaturas ainda, a do Aldo, a definir se ele terá um outro vice. Já ouvi falar até que o Aldo poderia ser vice de alguém. O Aldo Furlan já me disse que ele é candidato a prefeito, vai nesse cenário, está trabalhando para isso. Encontrei a Aninha recentemente, a Aninha do PSD, no encontro da vinda do governador e também garante candidatura. Em Uruçanga também tem 3 cenários definidos. Isso aqui é importante, Johnny Felipe, do PMDB, com Luiz Henrique Martins, do PT, candidatura, só as convenções para confirmar. A Estela Mari Stalamini, do PP, é a candidata preferencial do PP e do prefeito do município, o Zen. Só que tem aí uma força muito grande do Luiz Antônio Fabro, do PSD, partido do governador, decolou bem, faz um bom trabalho, estão mais ou menos igual nesse cenário. Então a dúvida é quem é cabeça de chapa, mas quem não for cabeça de chapa vai ser vice do outro, Estela Mari Stalamini com Luiz Antônio Fabro, PP e PSD. E surgiu uma terceira candidatura, bateram o martelo semana passada, Neuza Pereira do PP, o Íris Cancelheiro do PDT. Uma dessas será cabeça de chapa, a outra será vice. Terá a terceira candidatura no município de Uruçanga. Morro da Fumaça, rapidinho aqui ainda, Agnaldo Macari com o Marci Sartor, Agnaldo Macari do PSD, com o Marci Sartor do PSDB, o atual presidente da Câmara de Vereadores, é a candidatura já fechada. Cláudio Honor de Vasconcelos, do PMDB, é o candidato que deverá ser confirmado nos próximos dias nas convenções, todos esses, mas falta definir quem é o vice. E aí eu não falei de Içara e nem do Balneário Rincão, né? Em Içara, jogo embaralhado também, mas tanto o Gentil como o Zé devem ser cabeça de chapa ou vão lançar candidatura de cabeça de chapa, e tem ainda a candidatura do Murialdo Gastaldon do PT. Falta casar aí os vice nessas coligações. E na Praia do Rincão, Jairo Custódio com o Naelte Viana de vice, ou o inverso, com Décio Góes e o Lirão de vice. São a lista de pré-candidatos nestas eleições. Repito, este é o quadro de hoje. Precisa ser confirmado e pode ter novidades durante as convenções. Mas eu diria que daqui eu acerto 95%. Você já percebeu que a cobertura completa das eleições 2012 vai acontecer aqui no Canal 19. Vamos montar uma parceria com a Rádio Eldorado e com certeza, através desses 2 meios de comunicação, você vai saber de tudo o que acontece em todos os municípios aqui da nossa região, com exclusividade, em primeira mão e, claro, na íntegra, porque aqui a gente tem tempo para debater passo a passo cada município, cada candidato, e agora, a partir de agora, vai apertando o cerco e a gente vai comentando mais a respeito disso. Agora, passando de candidaturas para gente que já está na Câmara, porque o assunto é Câmara de Vereadores. Primeiro, começo pelo plano diretor, um assunto que estava em pauta, ficou meio esquecido, volta a ser assunto de novo, João? Volta. O presidente da Câmara de Vereadores, eu vou ser bem rápido nisso, bem objetivo, porque a gente bate bastante nessa tecla do plano diretor. E não vou usar meias palavras aqui. Não vou usar meias palavras. Por que é que o plano diretor não vai ser votado nesse ano? Olha o risco, o medo que tem. Agora, os vereadores sofrem muita influência externa. Agora, as forças sociais
teriam uma força maior até a eleição. Passada a eleição, então, por isso agora essa pressão não é legal para votar o plano diretor. Se votarem depois da eleição, pode ter vereador que não se reelegeu, e aí o vereador não está muito interessado em plano diretor. Tem gente com medo de que outras interferências possam fazer com que os vereadores não tenham aquele desempenho, aquele compromisso com a sociedade. Então o presidente da Câmara, eu acho que ele está correto, está deixando para votar o plano diretor no ano de 2013. Eu acho que ele está correto, porque agora o clima não é dos melhores. Durante o período eleitoral, é muita desconfiança, é muito medo de que possa ter alguma interferência. E esses vereadores que aí estão, me desculpem, embora eles tenham participado de muita coisa no processo eleitoral, mas eles não são os maiores conhecedores desse plano diretor. Então, se ficar para 2013, eu acho que a decisão é correta. Tem também duas outras situações que gostaria que você comentasse, que é, primeiro, o repasse mensal para a Câmara de Vereadores, e um outro ainda, João, é a união, ou a junção, posso dizer assim, dos partidos pequenos. Explica para a gente o que é isso. Primeiro, essa questão do dinheiro para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores recebe 5%, pode receber até 7% do orçamento do município. Ela pode receber isso, está na Constituição. A Câmara de Vereadores de Criciúma baixou esse número para 5,5%. Todo mês, o Executivo tem que mandar 5,5% para a Câmara. Agora, uma proposta apresentada no ano passado por 4 vereadores estabeleceu 4,3%. Para uma Câmara de 12. Aí aumentou para, aliás, argumentaram na época que com 21 dava. Agora, esses mesmos vereadores estão dizendo que para 17 já fica difícil. Convenhamos, foi um jogo para a torcida e não vão mexer nesses valores. Algum vereador vai ter que se sacrificar, vai ter que pedir a retirada do projeto. Vai lá e diz, vamos retirar esse projeto, é inconstitucional, mas no fundo, tentaram para jogar para a torcida, dizendo, vamos diminuir os valores gastos pela Câmara. Então, esse assunto nunca me convenceu. Acho que a Câmara tem que usar o dinheiro que é dela, usar bem o dinheiro que é dela. Por exemplo, sou da opinião de que tem que construir um prédio novo para a Câmara de Vereadores? Sim, e um prédio bonito. Por quê? Não estou dizendo suntuoso, obra, botar dinheiro fora, não. Mas Câmara de Vereadores tem que ter o seu prédio próprio. A pessoa tem que ter a sua casa própria, todo mundo sonha com isso. E hoje a Câmara está num prédio no 6º andar de um edifício comercial. Não poderia estar naquele local. Os bombeiros já mandaram vários laudos para o síndico do prédio dizendo, tem que tirar a Câmara de Vereadores daí, ela está num local irregular, não pode. Agora o mesmo corpo de bombeiros bate nos prédios e diz, olha, você precisa isso, precisa aquilo, precisa extintor, saída disso, saída daquilo. Os próprios bombeiros estão fazendo vistas grossas com o prédio onde funciona a Câmara de Vereadores, porque é Câmara, mas deveriam agir e exigir que a Câmara de Vereadores saísse do local se fosse para laudo técnico, não dito por mim, pelos próprios bombeiros. Bom, então acho que a Câmara tem que construir lá a sua sede e aplicar bem o dinheiro, porque senão esse negócio, vamos economizar, a Câmara está economizando, isso é balela, isso é conversa para boi dormido. E o outro assunto que você me provocou é a reunião ou união de 7, 8, 9, pode dar 10 pequenos partidos. Quando eu digo pequeno, não são tão pequenos assim. São pequenos porque eles não têm um número de candidaturas, ou aliás, eles não têm o potencial para ter candidatura na majoritária, para prefeito e vice. Só vão formando para a Câmara de Vereadores. E aí tem o PDT, que não é um partido tão pequeno, o PSB do Anderley Antonelli, o PPS do Altair Guide, o PR do Enio Coan, o PSC, e aí mais algumas siglas consideradas menores que estão fazendo uma reunião, uma união, e esses partidos pretendem fazer aí 17, 20 mil votos para eleger 3 vereadores. Olha, forçando dá 4 vereadores. Isso seria uma estrutura coligada só na proporcional, todos juntos, para eleger o maior número de vereadores. O difícil é manter
pode até casar na eleição. O difícil é manter esse time casado depois, porque são muitas siglas. Então, mas é isso que está acontecendo, liderado aí pelo Nelly Antonelli, Gelson Fernandes. Eles estão capitaneando uma conversa nesse sentido. Esse é o assunto novo dessa segunda-feira na política em Criciúma. Tá certo, então. Para você ter mais informações a respeito de política, você pode acessar o site www.joaopaulomesser.com.br ou assistir os vídeos no www.tvcriciuma.com.br. Estará lá gravado, arquivado este programa de hoje, para que no dia 4 de outubro a gente vá conferir realmente aquelas coisas que o João falou no início do seu comentário. Combinado? João, valeu pela participação. Valeu, um abraço e a gente volta amanhã. Tá certo, então. Depois do intervalo comercial, a gente volta com muito mais informação para você. Fique conosco, fique com o programa Mais TV. A gente volta já.